E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para a nossa quinta aula, tratando de Direito Financeiro para PGE Amapá, beleza? Vamos falar agora de dois assuntos que são relacionados, são destaques do assunto despesa pública, tá bom? Primeiro, despesa com pessoal, que é talvez o assunto pequeno mais cobrado em provas de procuradoria em se tratando de direito financeiro, porque é um assunto relativamente pequeno. E transferências de recursos, especialmente as transferências voluntárias. A gente tem alguns aspectos interessantes, principalmente no aspecto jurisprudencial, para tratar aqui. Beleza? Então vamos falar desses dois assuntos nessa aula. Vamos começar pelo gasto com pessoal. E a pergunta é, o que se considera gasto com pessoal? Despesa com pessoal. Beleza? Vamos lá. Primeiro, os salários dos servidores ativos e inativos, civis e militares, tá? Olha só, os inativos aqui eu sublinhei porque só uma parte das despesas com esses proventos de aposentadorias e pensões é que serão considerados gastos com pessoal, tá bom? Já já eu vou especificar mais esse assunto, mas só é gasto com inativo aquilo que tem que tirar do tesouro do Estado para pagar. Aquilo que vem das contribuições previdenciárias não é considerado gasto com pessoal, beleza? Mas daqui a pouco a gente fala mais. Vamos seguindo. Empregados públicos e detentores de mandatos eletivos, então, o salário do senhor governador do estado é considerado gasto com pessoal. Mesma coisa, os salários dos empregados públicos da administração direta e indireta. Beleza? Depois, adicionais e gratificações, ou seja, a gente vai considerar a remuneração como um todo, tá? A gente não vai pegar simplesmente o salário base. Não, é a remuneração total. Horas extras e vantagens pessoais também entram nesse gasto com o pessoal. Encargos e contribuições sociais também entra, tá bom? A gente vai pegar aqui o valor bruto. Então, o INSS, o Serviço de Amparo ao Trabalhador e o FGTS vão contar no gasto com o pessoal, beleza? FGTS, obviamente, no caso dos empregados públicos, dos seletistas, né? O servidor público não recolhe FGTS. Mas quando o Estado recolhe a FGTS, ou seja, no caso dos empregados públicos, nessa hipótese, esse recolhimento do FGTS vai considerar-se como gasto com pessoal. E contratos de terceirização de mão de obra, tá? Atenção nesse inciso aqui, é bem cobrado em prova. Quando o Estado terceiriza a mão de obra, por exemplo, a limpeza da sede da PGE, pode ser uma empresa terceirizada. O gasto com essa empresa terceirizada é gasto com pessoal? É sim, porque considera-se que o Estado contratou essa empresa para deixar de contratar servidor de limpeza, né? Então, é um gasto com pessoal, beleza? E, tão importante quanto saber o que é gasto com pessoal, é saber o que não é. E o que não é despesa com pessoal? Verbas indenizatórias, tá? Então, quando o procurador do Estado ele tem que viajar para uma comarca distante para fazer uma audiência e ele vai ganhar uma diária por isso, essa diária é uma verba indenizatória. Ela não entra no cômputo das despesas com pessoal. Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária. Essa daqui não é despesa com pessoal, justamente porque o poder público aqui ele quer incentivar, quando for necessário, essas indenizações por demissão e incentivo à demissão voluntária. Por isso que não se considera despesa com pessoal, por força de lei, foi uma opção legislativa mesmo, beleza? E decorrente de decisão judicial de exercício anterior. Lembra que na última aula a gente viu a despesa com exercício anterior? Beleza. E aí lá eu até dei o exemplo que se a gente reconhece só no ano que vem um direito que os procuradores do Estado tinham para receber neste ano de 2018. Beleza? Imaginou essa hipótese? Tá bom. Agora imagine que esses procuradores eles tenham que entrar na justiça para receber esse direito. Nesse caso, esse valor que eles vão receber judicialmente vai contar como despesa com pessoal? Não vai. Tá bom? Por isso que não é despesa. E o gasto com os inativos, desde que pago com recursos próprios da Previdência Social. Beleza? Então, quando a Previdência Social está trabalhando com o próprio caixa dela, não é despesa com pessoal, tá bom? Agora, quando tem que pegar aporte do Tesouro porque a Previdência é deficitária, nesse caso entra sim como despesa com pessoal, tá bom? Vamos lá? LRF agora, artigo 18,
Parágrafo 1º vai falar o que a gente já falou aqui, mas é bom conhecer a redação legal sobre a terceirização de mão de obra. Vamos lá. Os valores de contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Beleza? Então ele entra na subcategoria outras despesas de pessoal e, portanto, está dentro da categoria maior despesas de pessoal. Parágrafo 2º. A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, tá bom? Não sei se a familiaridade que você tem com contabilidade, mas na contabilidade a gente tem duas formas básicas de fazer o fluxo de caixa. Pode ser o regime de competência ou pode ser o regime de caixa. Na verdade, duas formas de fazer o registro dos gastos públicos, né, e das receitas. Beleza. No regime de caixa, a gente vai considerar o momento em que o dinheiro entra e que o dinheiro sai. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente ia considerar a despesa com o pessoal o momento em que fosse pago o salário do servidor. Mas não é o regime de caixa que se adota, é o regime de competência, tá? Se é o regime de competência, quer dizer que a gente se considera o momento em que deveria ter sido paga aquela remuneração, tá bom? Então, imagina o seguinte, o servidor do estado do Amapá, ele tem direito a receber a gratificação X no mês de março, tá bom? Agora você imagina que o estado do Amapá não pagou essa gratificação do mês de março, tá? Para fins de despesa com o pessoal, a gente já vai computar essa gratificação? Vai sim. Mesmo não tendo sido pago? Mesmo não tendo sido pago. Por quê? Porque é regime de competência. A gente não considera o que foi pago de fato. A gente considera o que deveria ter sido pago naquela época, tá bom? Então, se o Estado tinha que ter pago em março, já conta ali como se tivesse havido aquela despesa. Aí depois, passou um tempo, o Estado foi lá e pagou em outubro aquela mesma gratificação. Vai contar em outubro? Não. Por quê? Porque já contou em março, tá bom? Beleza. E como é que a gente faz essa conta, então? A gente pega o mês atual e os 11 meses anteriores. E aí, assim a gente calcula os 12 meses para calcular o exercício financeiro para saber o que é despesa com pessoal. Para que a gente tem que fazer esse cálculo? Para ver os limites de despesa com pessoal, que é justamente o nosso assunto agora. Quais são os limites para cada ente federativo? Beleza? A gente começa da norma mais genérica e fácil, que praticamente todo mundo sabe. O limite de despesa com o pessoal é, para a União, 50%, para os estados, 60%, e para os municípios também é 60%. 60% do quê? Da receita corrente líquida. Ou seja, você pega tudo aquilo que o Estado arrecada. De tudo que o Estado arrecadou, 60% pode ser gasto com o pessoal. Mais que isso, nunca. Mais que isso, o Estado vai estar em uma situação ilegal. Beleza? E os limites devem ser obedecidos por todos os entes federativos, tá bom? Quando foi feita a LRF, muita gente alegou que a LRF era inconstitucional e um dos argumentos da inconstitucionalidade da LRF era porque ela feria o pacto federativo, porque era uma norma da União que estava criando regras para as finanças estaduais e municipais. O STF entendeu que isso é válido sim, tá bom? Então, por isso que os estados não podem criar limites próprios. O estado do Amapá ele não pode criar uma lei e falar, olha, o limite de despesa com o pessoal é 65%. Não pode, tá bom? Por quê? Porque o Supremo, na ADI 5449, definiu não só que a LRF é constitucional, e como que esses limites eles são obrigatórios para a União, estados e municípios. Tá bom? Vamos ver agora, dentro da esfera estadual, como é que a gente distribui esses 60%, tá bom? Então, 60% da receita corrente líquida pode ser gasto com o pessoal. E como é que é a distribuição? 3% é para o legislativo e inclui aí o TCE, o Tribunal de Contas, beleza? Então, 3% legislativo, 6% para o judiciário, 2% para o Ministério Público e os 49% restantes, ou seja, 49% da receita corrente líquida pode ser gastos com o pessoal do Poder Executivo.
Se você não conhece bem a máquina pública, você pode até achar que esses 49% é muito, mas o Poder Executivo ele é gigantesco. É ele que faz praticamente todos os serviços públicos, exceto Justiça e os poderes ligados à Justiça e ao Legislativo. No resto, é o Executivo que faz tudo. Por isso que 49% aqui para o Executivo não é muita coisa, é o poder que costuma ficar mais apertado na despesa com o pessoal. Beleza? Vamos ver agora quais são os limites de alerta e o limite prudencial, tá bom? São duas normas criadas pela LRF e que são bem úteis na prática e que a gente tem que conhecer, beleza? Limite de alerta e limite prudencial. Vamos lá. O limite de alerta, ele acontece quando 90% do limite de despesa com o pessoal é atingido, beleza? Então, olha só. A despesa com o pessoal é 60%, não é? Tá bom. 90% de 60% é 54%. Então, quando o Estado começar a gastar 54% da sua receita corrente líquida com o pessoal, o Tribunal de Contas ele vai emitir um alerta para os poderes. Só falando, ó pessoal, a gente já atingiu o limite de alerta aqui. Tem alguma sanção para esse limite de alerta? Não. É só um aviso que o Tribunal de Contas manda. Só. Beleza? Não há sanção. É puro e simples aviso. O Tribunal de Contas ele manda de fato um ofício mesmo. Ele manda lá um ofício para o governador, um ofício para o presidente da Assembleia Legislativa, um ofício para o presidente do Tribunal de Justiça e um ofício para o Procurador-Geral de Justiça do Estado. Só falando, olha, a gente atingiu o limite de alerta, viu? Beleza, passar bem, gratificações. Pronto, só isso. Esse é o limite de alerta. É só um ofício. Muito diferente do limite prudencial. O limite prudencial, esse sim, tem consequências. Vamos ver. O limite prudencial é quando se atinge 95% do limite de despesa com o pessoal. Tá? Nesse caso, vai ser vedado, vai ser proibido fazer o quê? Conceder aumentos de remuneração, exceto a revisão geral anual e aqueles aumentos decorrentes de determinação judicial. Então, olha só, se a gente atingiu esse limite prudencial, não pode mais dar aumento para os servidores públicos. Só pode em duas hipóteses. Se for uma determinação judicial, porque a determinação judicial se cumpre, né? Básico, ou se for a revisão geral anual. Aqui a LRF criou uma exceção específica para essa revisão geral anual, que se você não conhece, é aquela revisão prevista lá na Constituição, que é um aumento linear para todos os servidores públicos. Fala assim, olha, geralmente é para repor a inflação, né? Então fala, olha, no ano de 2018, vai ser concedido 4% de aumento para todos os servidores públicos do estado do Amapá. Pronto, essa é a revisão geral anual, não é por categoria específica. Essa revisão geral anual ela até pode ser feita por poder específico, sabe? A gente pode ter a revisão geral anual só para o Poder Judiciário, só para o Executivo, mas você não pode diferenciar as categorias dentro do Executivo aqui nessa revisão geral anual. Se você diferenciar, não é mais uma revisão geral anual, justamente porque ela não é geral aí, né? Beleza? Então, é proibido aumentar a remuneração. Também é proibido contratar servidor, exceto para quê? Para reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de onde? Educação, saúde e segurança. Procuradoria-Geral do Estado é educação? Não é. É saúde? Não é. É segurança? Também não. Então, se o Estado entra no limite prudencial, não pode mais contratar procurador do Estado até sair do limite prudencial. Isso é o que está acontecendo nesse momento em vários estados, inclusive no estado do Mato Grosso, que é onde eu trabalho. Então, aqui no estado do Mato Grosso, não se pode, nesse momento, contratar procurador, mesmo a PGE precisando, por quê? Porque a gente está no limite prudencial. Tá bom? E mais, criar encargos e conceder hora extra. Tá bom? Você lembra que a gente viu lá no começo da aula? A hora extra, ela conta como despesa com pessoal. Beleza. Tranquilo. Agora, se a gente está no limite prudencial, tem que cortar as horas extras. Não pode conceder mais. E alterar a estrutura das carreiras quando houver aumento de despesa. Por quê? Porque essa alteração de estrutura da carreira é uma forma indireta de você conceder aumento remuneratório, né? Sabe, você muda a estrutura da carreira e fala, não aumentei o salário, mas ele saiu da categoria C e já migrou automaticamente para a categoria A. E aí, nesse caso, o salário dele, que era de 5 mil, passou a ser 5.500. Então, ele teve um aumento de
de remuneração, que vai gerar esse aumento de despesa e por isso é vedado quando o limite prudencial está estourado, tá bom? Então, saiba distinguir bem isso na sua mente. A gente tem o limite de aviso, que é 90%, e nesse limite de aviso é só um ofício que o TCE manda para os poderes, só. A gente tem o limite prudencial, e esse é 95%, e esse aqui tem consequências práticas. E a consequência prática que você pode resumir tudo isso aqui é: não pode criar novas despesas com o pessoal. Atingir o limite prudencial, não pode contratar gente, não pode aumentar a remuneração, não pode mudar a estrutura das carreiras, tem que ficar tudo parado até esse limite baixar. A exceção aqui é tão importante quanto a regra. E a exceção aqui é: a revisão geral anual pode ser concedida e nas áreas de educação, saúde e segurança, os servidores eles podem ser repostos, tá bom? Então, pode contratar novos professores? A princípio não, mas se for para substituir os professores que se aposentaram, aí pode, tá bom? Então vamos lá. O que ocorre quando as despesas com o pessoal extrapolam o limite? Veja bem, 90% é alerta, 95% prudencial. E se chegar em 100%, o que acontece? São essas consequências que a gente passa a ver agora. Primeiro, estourado o limite, o ente federativo ele tem 2 quadrimestres para voltar para dentro do limite, ou seja, para sair do excedente, tá bom? 1/3 da correção deve ser feita no primeiro quadrimestre. Então, olha só, imagina que a receita corrente líquida do Estado é 1 bilhão, tá bom? 1 bilhão. Então, 60% de 1 bilhão é 600 milhões. Então, o Estado ele pode gastar 600 milhões com o pessoal. Tranquilo até aqui. Imagina que ele está gastando 610 milhões. Ou seja, a gente tem um excedente de 10 milhões aqui. Tem que eliminar esses 10 milhões. Quando? Em 2 quadrimestres, ou seja, em 8 meses. E como é que a gente elimina esses 10 milhões em 8 meses, em 2 quadrimestres? 1/3 já tem que ser eliminado no primeiro quadrimestre, tá bom? Pelo menos 1/3. E aí o resto pode ser no quadrimestre seguinte, tá? Se decorrer no último ano do mandato, reduz o prazo para 1 quadrimestre, tá bom? Então, se for no último ano do mandato, ou seja, se for nesse ano de 2018, para os governos de estado, é 1 quadrimestre só que tem para voltar para o limite. Em caso de calamidade pública, suspende-se a contagem do prazo, tá bom? Então, a gente tem essa exceção aqui. Tem calamidade pública, não vai contar esse prazo. Em caso de crescimento baixo ou negativo do PIB, que é o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, os prazos são dobrados para 4 quadrimestres, tá bom? Nos últimos anos, o Brasil teve até recessão, que é crescimento negativo, né? Então, nessa hipótese, a gente não é mais 2 quadrimestres, que é a regra geral. Serão 4 quadrimestres para quê? Para voltar para o limite de gastos com pessoal. Beleza? Agora, estourou o limite, passou os quadrimestres, não voltou, o que vai ter que ser feito? Aí é a própria Constituição Federal que fala. Olha só, tem que reduzir em pelo menos 20% as despesas com cargos em comissão e funções de confiança, ou seja, aqueles cargos políticos, assim, de indicação política, né? Tanto o cargo público quanto só a função de confiança mesmo. Tem que reduzir em pelo menos 20%. Pode reduzir num valor maior que esse? Pode, até bom, mas o mínimo é 20%, tá? E o STF ele vedou a redução salarial, então você vai ter que demitir as pessoas mesmo. Você não pode ter um cara que ganhava 5 mil e você fala, olha, você vai continuar trabalhando, mas eu vou te pagar 4 mil, só para quê? Para reduzir essa despesa aqui e voltar para o limite de gastos? Não pode fazer isso, tá? Você tem que demitir algumas pessoas mesmo. Por quê? Porque o STF falou que é vedada a redução salarial. Beleza. Reduziu aqui em 20% os cargos comissionados e as funções de confiança. Ainda não foi o suficiente. Qual que é o próximo passo? Exonerar os servidores não estáveis, tá bom? Esse é o próximo passo. Quem são esses não estáveis aqui? São aqueles servidores que não cumpriram o estágio probatório ainda, portanto não adquiriram a estabilidade, e são aqueles servidores que estão no poder público, mas que eles são anteriores a 88, sem concurso público, mas que não entrou na regra da estabilidade que a DCT concedeu para quem entrou de 83 para trás,
Então, olha só, quem entrou de 5 de outubro de 83 para trás foi estabilizado pela Constituição de 88. Beleza. Agora, quem entrou entre 5 de outubro de 83 e 5 de outubro de 88 sem concurso público não é estável, tá bom? A ADCT até deixou esse pessoal continuar no serviço público, mas eles não são estáveis. Então, eles podem ser demitidos nessa regra aqui. Então, a gente tem 2 grupos de servidor público que podem ser demitidos aqui. Esse pessoal que entrou sem concurso entre 83 e 88 e os que entraram já com concurso agora, mas ainda não cumpriram o estágio probatório. Tá bom? Depois que demitiu esse pessoal todo, ainda tem a nova categoria agora, que é exonerar os servidores estáveis. Então, veja, os servidores estáveis eles podem ser exonerados. Só que a gente vai ter que ter uma indenização de 1 ano, de 1 mês, para cada ano de serviço. Essa hipótese é que eu nunca vi acontecer na prática no Brasil. Tá bom? A gente ainda não chegou nesse estado de falência do poder público, mas já tem a previsão constitucional e é bom você conhecer. Tá? E agora, quais são as sanções para o ente que descumpre o limite de gastos? Beleza? Então, olha só, o estado do Amapá atingiu o limite de aviso, atingiu o limite prudencial, atingiu 100% do limite de gastos com pessoal e, dentro de 2 quadrimestres, não voltou para esse limite. Quais sanções o estado do Amapá pode sofrer? São essas daqui, estão no artigo 23, parágrafo 3º da LRF. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá, ele não pode fazer o quê? Receber transferência voluntária. Já na sequência dessa aula agora a gente vai ver exatamente o que é uma transferência voluntária. Mas você já memoriza que estourou o limite com o pessoal e não voltou dentro dos 2 quadrimestres, não pode receber transferência voluntária. 2. Obter garantia direta ou indireta de outro ente. Por vezes, o poder público ele quer obter uma garantia para poder pegar um empréstimo, sabe? Se está com limite de pessoal estourado, não pode obter essa garantia. 3. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com o pessoal. Então, olha só, se o poder público ele está com o limite estourado, ele não pode contratar crédito. Ele só pode contratar crédito se for para refinanciar a dívida ou se for justamente para fazer um plano de demissão voluntária. E ele vai usar esse recurso para pagar aqueles servidores que serão exonerados. E aí sim, aí ele volta para o limite prudencial, o limite de gastos com pessoal, beleza? Então o poder público, em regra, não vai poder contratar operações de crédito se tiver com limite de gastos com pessoal estourados. E por fim, para a gente fechar esse assunto, a regrinha do parágrafo 4º, que vai falar o seguinte: as restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa com o pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares do poder ou órgão, tá bom? Então, olha só, se o limite com o pessoal estourar em outro período qualquer, vai ter 2 quadrimestres para voltar para dentro do limite. Agora, se for no primeiro quadrimestre do último ano, aí, meu amigo, aí já se aplica de imediato. Tá bom? Essa é uma regra para evitar que o poder público, que o governante atual, ele passe a máquina pública muito excepcionalmente desajustada para o próximo governante. Beleza? Então já vai aplicar essas sanções imediatamente se for no último ano do mandato. Tá bom? Despesa com o pessoal é basicamente isso. Isso que eu falei agora responde praticamente 100%, pelo menos aí 90% das questões que tratam de limite de despesas com o pessoal. E esse assunto é bem importante, tá? A chance de cair uma questão disso é gigantesca. Recomendo até que, se for o caso, você reassistir essa aula depois, porque é bem importante esse assunto, tá? E vamos tratar agora das transferências de recursos, segundo assunto da nossa aula. Beleza? Esse assunto não cai tanto assim em prova, mas ele tem lá sua relevância também, principalmente porque tem vários julgados importantes aqui para a gente analisar. Então, olha só. A transferência é o ato pelo qual um ente federativo passa recursos financeiros para outro. Tranquilo, né? Pode ser obrigatória, automática ou voluntária. Então, olha só. Quando o estado do Amapá resolve passar dinheiro para um município do estado do Amapá construir uma praça ou construir uma escola, a gente está tratando aqui de uma transferência, beleza? É quando um ente federativo passa recursos para outro ente federativo. São 3 tipos: obrigatória e automática
e a voluntária, que é a principal. Vamos começar pela obrigatória. A transferência obrigatória são recursos que o constituinte determinou o repasse. Então, olha só, a transferência obrigatória ela é determinada pela própria Constituição Federal. O exemplo clássico é a repartição de receitas voluntárias, receitas tributárias, desculpa. Beleza? Então, olha só, a gente tem lá IPVA. Quem arrecada o IPVA? É o Estado. E o Estado ele fica com a integridade desse IPVA? Não, ele fica só com 50%. E os outros 50% vão para quem? Vão para o município no qual o veículo está matriculado, tá bom? Então, olha só, 50% do IPVA é uma transferência obrigatória por determinação constitucional. Isso é transferência obrigatória. Simples assim, não tem muito o que falar aqui. A gente tem a transferência automática, que é parecida. A diferença é que não está prevista diretamente na Constituição. Olha só. A transferência automática ela é para o custeio de serviços públicos e programas. Ela independe de instrumento de formalização, ou seja, para uma transferência automática você não precisa ter um convênio, um ajuste ou algo parecido. E o exemplo clássico é o SAMU e transporte escolar, beleza? Então, essa transferência automática ela é para custeio de serviços públicos, de programas, só que não estão previstos diretamente na Constituição. É uma previsão legal, tá? Se está previsto por lei e é para custear um programa público, é uma transferência automática e não precisa de um instrumento contratual para fazer, de um convênio, de um ajuste, de nada do tipo, tá? Por quê? Porque é a própria lei que determina, tá bom? Agora, vamos para a modalidade de transferência, que aqui a gente tem coisa legal para falar. É a transferência voluntária, tá bom? Vamos começar pelo conceito legal da transferência voluntária. Está na LRF, artigo 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, porque se decorrer da determinação constitucional vai ser uma transferência obrigatória, legal, porque se decorrer de uma determinação legal vai ser uma transferência automática, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Olha só, por força de previsão da LRF, se é dinheiro para o SUS, nunca é transferência voluntária, tá? Dinheiro para o SUS vai ser uma transferência automática. Por quê? Porque a LRF quis que assim o fosse, tá bom? Então, vamos lá? Transferência voluntária, analisar algumas características dela. Não há determinação legal para a transferência. É claro que você tem que ter aqui uma autorização orçamentária, tá bom? Porque a transferência voluntária ela entra como despesa para o ente que está dando o dinheiro. Então, se é despesa, tem que estar previsto no orçamento. Então, mas não há determinação legal, há só a previsão orçamentária. Não é verba para o SUS, como a gente já viu. Depende de instrumento de formalização. A transferência voluntária, a gente tem que ter um documento instrumentalizando essa transferência. Geralmente é um convênio, mas pode receber outros nomes também. Não faz tanta diferença assim o nome, se é um convênio, se é um ajuste, se é um termo de cooperação. O importante tem que ter um instrumento que faça a regularização dessa transferência de recursos. Precisa de dotação orçamentária específica, obviamente. Não pode ser utilizada para pagamento de pessoal ativo ou inativo, tá? A gente já inclusive viu essa vedação em aula anterior. Não pode ter pagamento de pessoal com transferência voluntária, beleza? Vamos lá. O que o beneficiário precisa comprovar? Ou seja, o Estado do Amapá quer transferir recursos para o município de Macapá. O que o município de Macapá, que vai ser o beneficiário dessa transferência, ele precisa comprovar para poder receber esses recursos? Está aqui a nossa lista. Primeiro, adimplemento das obrigações perante o ente transferidor. Ou seja, o município de Macapá, nesse nosso exemplo, ele tem que estar cumprindo com as suas obrigações dos convênios anteriores e quaisquer outras obrigações que ele tenha com o Estado de Amapá. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde e educação. Você se lembra que a Constituição ela estabelece percentuais mínimos de utilização dos recursos públicos em saúde e em educação? Ali 25% para educação e tal. Pois é, se não estiver cumprindo isso, não pode receber transferência voluntária. Observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária.
de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrições em restos a pagar e de despesa total com o pessoal. Essa daqui da despesa total com o pessoal a gente até viu na primeira parte dessa aula, beleza? Se estourou o limite de despesa com o pessoal, não pode receber transferência voluntária. Agora, se também estourou os limites de endividamento, também não poderá receber, beleza? Previsão orçamentária de contrapartida, tá? Quando vai fazer o recebimento desses recursos, tem que ter uma contrapartida, ou seja, o município do Macapá, ele quer R$1 milhão para construir uma escola, mas ele tem que colocar lá uma contrapartida de quanto ele também vai gastar na construção dessa escola. Eu vou gastar R$100 mil. Então, beleza. Na dotação orçamentária tem que estar prevista essa contrapartida. Se não tiver essa previsão lá, não vai poder receber o recurso do Estado, beleza? E não está atrasado com o parcelamento dos precatórios. Essa é uma regra bem nova, tá? É da emenda 94 de 2016. Presta atenção nisso daqui. Se o Estado aderiu ao programa de parcelamento dos precatórios, se ele atrasar, ele não poderá receber transferência voluntária. Beleza? Ainda, seguindo nas transferências voluntárias, agora o parágrafo 2º do artigo 25 da LRF. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada, que o tanto quanto óbvio, né? O recurso da transferência voluntária, ele não é um recurso que vai para a conta geral do Estado ou do município. Ele é um recurso para uma despesa específica. Então, tem que ser usado naquela despesa específica. Parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Olha só, como a gente vai ver já agora a partir do próximo slide, em algumas hipóteses, os entes federativos eles não podem mais receber transferência voluntária, tá bom? Só que, mesmo que a gente esteja tratando de uma hipótese dessa, se for para educação, saúde ou assistência social, pode sim receber essa transferência, beleza? Por quê? Porque é uma exceção determinada pela própria LRF, tá? Então, vamos ver agora, dentro desse assunto de suspensão das transferências voluntárias, vamos ver o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, tá? Isso é importante porque a gente tem muito julgado bem importante aqui, súmula recente do STJ, chance bem grande desse assunto ser cobrado, tá bom? É o seguinte, a União, ela tem o CALC e o CIAF. O CALC e o CIAF da União são uma espécie de lista de inadimplentes, sabe? É a lista que a União faz dos estados e municípios que não cumpriram com as obrigações para poder receber transferências voluntárias. Então, se o município ou o estado está em uma dessas listas, ele não pode receber uma transferência voluntária da União, beleza? Essa é a regra geral. Só que esse princípio da intranscendência, ele trouxe para a gente algumas exceções a essa regra, tá bom? Primeiro é essa daqui, ó. Em caso de ente negativado por ato de gestão anterior, ou seja, pela gestão anterior, então, imagine que no ano que vem, o estado do Amapá não possa receber uma transferência porque o governador deste ano descumpriu alguma regra, beleza? Nesse caso, se é da gestão anterior, se deve impedir que a administração atual seja punida com a restrição na celebração de novos convênios ou recebimento de repasses federais, beleza? Necessita da busca pela responsabilização pessoal do gestor. Então, olha só, se o ente federativo está inadimplente, ele não vai poder receber transferência voluntária da União, beleza? Agora, se essa inadimplência vem do exercício de um mandante anterior, ou seja, de um gestor anterior, e a gestão atual está buscando a responsabilização desse gestor anterior, nesse caso vai poder sim receber essa transferência. Por quê? Por força do princípio da intranscendência das sanções, tá ok? E agora a gente tem uma súmula, novíssima, súmula agora de maio de 2018, que trata especificamente desse assunto, súmula 615 do STJ, fala o seguinte: não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastro restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.
Beleza? Então, se a gestão atual está tomando providência para punir a gestão anterior, e mais que isso, para ressarcir o cofre público dos eventuais prejuízos que a gestão anterior causou, nesse caso vai poder sim receber as transferências voluntárias. Beleza? Essa é a hipótese que praticamente todos os bons estudantes conhecem sobre esse princípio da intranscendência. Mas tem também duas hipóteses relevantes para a gente analisar, que essas são menos conhecidas, mas são importantes. Beleza? A primeira é essa daqui, ó, e se baseia nesse julgado do STF. Tem outros julgados nesse sentido, eu escolhi esse só porque eu acho esse elucidativo, mas a gente tem uma dezena de julgamentos falando isso. É o seguinte, entidades da administração indireta, tá? Autarquias, empresas públicas, etc., negativadas, não podem impedir transferência para os entes federativos controladores. Então, olha só, se uma autarquia do estado do Amapá está inadimplente com a União e foi negativada, é só esta autarquia que não poderá receber recursos voluntários, tá bom? O próprio estado do Amapá poderá sim. E mais, o fato de um dos membros do consórcio público, tá? Então, olha só, primeiro a gente analisou aqui a hipótese da gestão anterior, tá bom? Depois a gente analisou a hipótese de ter um ente da administração indireta. Agora a gente vai falar do consórcio público, tá? Consórcio público, como você deve saber, é aquela entidade que pode ser formada por vários entes federativos e eles criam esse consórcio para poder atuar em conjunto na prestação de um serviço público. Isso geralmente ocorre no serviço público de saúde, tá bom? Vários municípios formam o consórcio de saúde do norte do Amapá, por exemplo, e aí eles prestam o serviço público de saúde de forma conjunta, vários municípios. Se um dos municípios desse consórcio tiver negativado, isso vai impedir o próprio consórcio de receber recursos da União por transferência voluntária? Não, não impede, tá bom? Por quê? Porque o STJ entendeu lá em 2015 que é mais uma hipótese aqui em que a gente vai aplicar o princípio da intranscendência das sanções, tá bom? Então, um ou vários entes federativos integrantes do consórcio estarem negativados não impede o próprio consórcio de receber transferências voluntárias. Beleza? E agora, umas outras questões quanto à suspensão das transferências, tá bom? São questões um pouco avulsas, mas que por ter algum julgado, algum aspecto relevante, eu resolvi trazer para vocês, tá? Primeiro, aqui baseado no julgado do STF 2014, vai falar o seguinte: viola o princípio do devido processo legal a inscrição de unidade federativa em cadastro de inadimplente antes de iniciada e julgada tomadas de contas especial pelo TCU, beleza? Então, olha só, a União, é claro que ela pode inscrever sim o ente federativo no CALC e no CIAF, só que só vai poder fazer isso depois de julgada a tomada de contas especial pelo TCU, porque é a tomada de contas especial que vai verificar a real inadimplência daquele ente federativo, tá bom? Então, é só depois disso que pode ser inscrito, beleza? Esse é esse julgado do STF relevante também. E mais, aqui agora, na Lei 10.522, vai falar um aspecto interessante aqui. Vai falar o seguinte, ó, fica suspensa a restrição para transferência, ou seja, pode transferir sim, de recursos federais a estados, DF e municípios, destinados a quê? A execução de ações sociais ou ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos, objetos de registros no CADIM e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, do CIAF, beleza? Então, olha só, se a transferência voluntária for para ações sociais ou em faixa de fronteira, não tem restrição para transferência voluntária, pode transferir sim, tá bom? Então, memoriza isso. Ação social, a gente já tem as regras da LRF. Saúde, educação e segurança pública. Pode transferir mesmo tendo negativado. E aqui, segundo a Lei 10.522, ação social e em faixa de fronteira também podem ser objeto de transferência voluntária, mesmo o ente federativo estando negativado. Agora, a gente tem que analisar a jurisprudência para entender exatamente o que é ação social, tá? E aí a gente tem dois julgados recentes e importantes, de 2015, que vão falar o que não é ação social. Olha só,
Reforma de prédio público não é ação social. Então, não pode pegar uma transferência para reformar prédio público, estando negativado, e falando, mas isso é uma ação social. O STJ entende que não. Pavimentação e drenagem também não é ação social. Beleza? Faça um esforço, memorize esses dois julgados, tá? Construção de prédio público, reforma de prédio público e pavimentação e drenagem de vias públicas não são ações sociais para fins de transferências voluntárias. Beleza? Galera, essa é a nossa aula de direito financeiro e vamos junto.